Salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Esta é a nossa formação, o nosso time. E tá pegando fogo em Minas Gerais, mais uma vez, a rivalidade envolvendo o Lisca, o grande personagem desse time do América. A gente falou sobre isso na semana passada. Eu acho assim, se é uma coisa forçada, se o cara tá forçando a barra para aparecer, eu acho chato, mas é um jeito espontâneo do Lisca. Você falava do futebol como atração. Eu acho que esse jeito espontâneo, provocador do Lisca, que muitas vezes eu sei que arriscar um fósforo perto de um galão de gasolina, eu sei que há riscos, eu sei que tem gente que não gosta. Mas para mim é uma atração à parte, eu confesso. Quando eu vejo um jogo do América, um jogo grande, como foram os dos 2 domingos passados, né, a semifinal contra o Cruzeiro, eu gosto de ver o que o Lisca vai aprontar. No campo, taticamente, agora ele estava suspenso, estava na tribuna, ainda assim foi uma atração à parte. Como é que você vê o comportamento do Lisca? Porque tem uma questão ética aí também, né? A gente captou um som que era do vestiário, não era de uma entrevista. Em tese, era um momento privado do Lisca comemorando com seus jogadores e ele acabou provocando o Felipe Conceição. Como é que você vê o pacotão Lisca nesta semifinal, com o América classificado para enfrentar o Galo na decisão? Eu tenho acompanhado o relator nessa questão do Lisca, que é você, né, Rizek? E continuo. E acho que assim que a reflexão que a gente tem que fazer agora sobre o Lisca e o América, ela é mais abrangente do que propriamente o jogo do domingo, né? Eu acho que no América o comportamento do Lisca ele é agregador. Como disse o PVC, e eu não tenho nenhum problema de dizer que o América não tem torcida, tá? Porque em Minas as pessoas têm um pouco de pudor, não, mas o América é grande, então não pode. Como não pode? É uma constatação, não tem problema nenhum, não diminui o América. Então o comportamento do Lisca, ele coloca a cabeça para fora da piscina e diz: o América está aqui, e aqui nós estamos trabalhando direito, vocês vão ter que engolir a gente aqui. E se deixar, a gente vai ganhar de vocês. Então, eu aprovo o comportamento do Lisca. Acho que o Lisca é inteligente o suficiente para que, se ele estiver dirigindo um clube que não precise desse comportamento, ele se encaixe no comportamento até histórico de determinado clube. O PVC, eu estou, inclusive, numa discussão ética aqui com o nosso colega Bob Faria. O Bob está levantando uma questão aqui que o Lisca foi gravado num ambiente privado, de vestiário, tipo interno. Filipão. Como o Filipão já foi também, antes de um duelo contra o Corinthians, evidentemente. Mandando pegar o Edilson naquele jogo, usando termos pouco educados, pouco bonitos à época. E a gente está numa discussão aqui, e aí, esse assunto é assunto público, o cara estava num lugar privado, eu acho que a discussão é válida, mas, de toda forma, a discussão sobre o personagem Lisca, eu acho espetacular, porque o Luiz abriu falando sobre futebol como entretenimento, como falar com a alma do brasileiro, e o Lisca é um dos caras que me pegam hoje no futebol brasileiro, que eu quero ver quando o time dele está em campo. Como é que você avalia esse pacotão aí? Eu não gostei da história do Lisca, não. É diferente um pouquinho. Eu acho que ele está no ambiente privado. Eu acho que no ambiente privado, uma vez gravado, não adianta a gente fingir que não aconteceu, porque as pessoas estão falando sobre isso na rua. Claro. Como é que eu não vou falar? No... O PVC, deixa eu dar mais um ingrediente assim na tua linha de raciocínio para você falar, se você puder incluir o que você acha sobre isso. Cada vez mais não vai ter separação de público e privado na vida, gente. Tudo que a gente faz está gravado. Não tem essa história de que no vestiário eu mando você para a Conchinchina e depois, quando acende a luz vermelha da câmera, eu digo que você deveria cuidar melhor da sua vida. Não, gente, o comportamento vai ter que ter um só. Eu acho que passa por aí, mas o ponto central não adianta. Eu vou falar no programa de televisão do que as pessoas estão falando na rua. Não, se o assunto está na rua, já era. Não tem como ficar escondendo e jogar debaixo do tapete. O ponto central é que eu acho que o comportamento do Lisca no vestiário, a rivalidade que ele expõe com o Felipe Conceição, exige do Felipe Conceição uma maturidade que ele não precisa ter. Porque se o Lisca está dizendo também, 1, 2, 3, o Conceição é meu freguês, ele não é freguês dele, ele é freguês do América. O Cruzeiro virou freguês do América. O Cruzeiro, nos últimos 2 anos, ganhou um clássico do América. Então, o Lisca personaliza ainda que de maneira privada, ele personaliza uma briga. Ele escancara um problema que existe entre duas personalidades que vão continuar se encontrando. Sabe, assim, pode acontecer publicamente. O Tite fala muito com o Filipão,
E o que aconteceu a partir dali? A gente percebeu que entre dois personagens que se conheciam desde a adolescência e juventude, a adolescência do Tite e juventude do Filipão. O Filipão foi professor do Tite na aula de educação física em Caxias. Passou a haver uma rivalidade de dois caras que não se falam até hoje. Isso virou público. Então, criou-se uma briga. E se deu publicidade a uma briga. Esse é o ponto. Agora, ele tem o direito. Tudo na vida tem ônus e bônus. Você tem o bônus de comemorar a sua vitória da maneira como você quer, e você tem o ônus que o Felipe Conceição pode não querer mais olhar na cara dele o resto da vida. É óbvio que você não se cria em nenhuma área só com a sua personalidade, né? O Lisca é assunto porque ele tem entregado resultados, acho que ele está no melhor momento da carreira dele, inclusive, e é por isso que a gente está falando do comportamento dele. Imagine quantos treinadores, figuraças, dirigem clubes do Brasil nas séries A, B, C, e a gente não fala deles porque eles são inexpressivos, mas o Lisca atingiu a relevância dele no futebol brasileiro com bons trabalhos, repito, acho que ele está no melhor momento da vida dele. Sem e dúvida. aí, nesse momento, no auge, ele está mantendo a personalidade que o levou até aqui, né? Que é um cara provocador, é um cara explosivo, intempestivo, espontâneo. Muitas vezes, a própria ausência dele no jogo de ontem mostra que o comportamento dele nem sempre é benéfico para o América, né? Ele estava suspenso por uma bobagem no jogo de ontem, teve que ficar na tribuna. Mas é um cara que chama atenção. Num futebol carente de atenção nesse momento, como disse o Luiz Roberto, numa rodada xoxa, como a que a gente teve no fim de semana, o Lisca foi um cara que chamou a atenção, por isso que a gente trouxe esse debate à tona aqui. E agora ele é adulto o suficiente para levar as porradas que ele vai levar de quem acha que o que ele faz é horrível, né? E não são poucos os que condenam o comportamento do Lisca. E agora ele vai encarar um time que é mais forte que o dele, que é o Atlético Mineiro. Estou muito curioso para saber como vai ser o comportamento dele, se ele vai provocar o Atlético, se ele vai falar grosso, como vai ser o comportamento dele contra o Atlético Mineiro agora, um time que já derrotou, ao contrário do Cruzeiro, já derrotou o América na própria competição. Luiz, grande abraço e uma ótima semana para o amigo, hein? Muito obrigado, Rizek, até já no Seleção. PVC, um beijo, hein? Até sexta. Valeu, até mais, até a próxima. Ficamos por aqui, meus amigos. Um grande abraço ao PVC, ao Luiz Roberto, a todos vocês que acompanham o podcast A Mesa. Na sexta-feira estamos de volta. Tchau!